Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos chegando aí praticamente já no começo de dezembro, final de novembro, né? E entramos no último mês de 2021. Tomara que a virada do ano nos traga novidades melhores do que foi, por exemplo, de 20 para 21, que era a continuidade aí das questões envolvendo a pandemia, e que 2022 nos traga a retomada da economia, um pouco mais de isenção na sociedade, do ponto de vista das tensões sociais, ocasionadas, e muitas delas até provocadas por atitudes inconvenientes e irresponsáveis, imaturas dos governantes deste país. Vamos começar o nosso programa, como tradicionalmente acontece, no movimento empresarial. E neste espaço, Cristiano Buchor. Obrigado, Cristiano, por mais uma presença tua aqui, sempre muito bem-vinda, trazendo novidades. Silvio, muito obrigado mais uma vez pelo convite, uma alegria estar aqui contigo, né? Minhas estimas aí que o programa alcance cada vez mais o nosso Brasil, né? Temos novidades. Nós estamos aí daqui a uns dias entrando na rede de Tubarão de televisão para todo o estado do Rio Grande do Sul através de fibra ótica. Então é uma grande notícia que agora nós já estamos, daqui a pouco vamos dar mais detalhes sobre isso. E nós nem tínhamos combinado isso, né? Quer dizer, isso aí são os astros que estão conspirando a nosso favor, né? Isso aí, a gente está muito interligado na nossa fala, né, Vamos ter uma ampliação muito grande do sinal aqui, além da internet, YouTube, Facebook e tal. Realmente vem grandes notícias por aí. Bom, mas tu sempre traz novidades, principalmente essa questão de fechar empresa, não fechar empresa, a questão da relação dos sócios e também a relação de empresas fechadas regularmente e o que isso tem a ver com a questão tributária. Isso, Silvio. Então, Silvio, hoje, obrigado pelo convite, né? A nossa fala é sobre uma recente decisão que teve, né, no STJ, de algumas discussões que ao longo dos anos vem se tendo, né, sobre a responsabilidade tributária no encerramento irregular de atividades, tá? Por que isso, Silvio? Porque se a empresa ela tem ali 1, 2 sócios, né, a sua responsabilidade tributária, na continuidade desse sócio, obviamente que ela foi encerrada irregularmente, que recai sobre esse sócio. Tá? Entretanto, havia-se uma discussão, tá, Silvio, em empresas onde o negócio é vendido, né? Existem 2, 3 ou mais sócios e aquele negócio ele é vendido. Vamos citar um exemplo. Em 2010, uma empresa, 3 sócios que tem ali o comando acionário dessa empresa, a gestão, são sócios e administradores, resolvem vender essa empresa. Então, esse grupo empresarial ele é vendido para um outro grupo ou outras pessoas. Essas pessoas, passando-se o tempo ali, 5, 10 anos, acabam tendo uma dissolução irregular dessa sociedade. Entretanto, naquele momento em que os sócios venderam as suas cotas, né, existiam dívidas tributárias feitas naquela época, só que, na verdade, eram meros débitos tributários que naquele momento não tinham sido pagos, com a promessa dos novos sócios recuperarem o negócio e botarem ele em dia. Passando o tempo, por algum motivo que é desconhecido, né, ou pode ser qualquer motivo, né, que levou à dissolução daquela sociedade de forma irregular, ou seja, nesta decisão o STJ ele entende que o fato gerador ele recai sobre os sócios em que estavam no momento da dissolução irregular, ou seja, dissolução irregular ou a presunção. Tá? O que seria presunção? A presunção de irregularidade é aquela empresa em que muda de endereço não informa nos cadastros da Receita Federal ou os outros órgãos. Isso é subentendido como uma dissolução irregular, porque ela tem o dever e a obrigação de manter esses cadastros atualizados. No momento em que a Receita, né, identifica isso, ela presume uma dissolução irregular. Então, essa dissolução irregular ou a presunção, ela acaba, a princípio, neste julgamento, ou pelo menos na primeira parte deste julgamento, sobrecaindo essa responsabilidade aos sócios e administradores na época do fechamento. Agora também há uma discussão, e esse julgamento vai dar uma continuidade, sobre os sócios que tinham, né, a responsabilidade na época do débito. Tá? Acreditamos nós que isso já vai ser apacentado, né? E vai ficar esse julgamento com essa decisão, tá, Silvio? Só para lembrar, Silvio, que no ano passado, né, teve um levantamento pela consultoria e 11% do PIB ele foi identificado
que se deixou de pagar tributo em evasão fiscal, ou seja, alguma forma de sonegação, alguma forma de não declaração. Levando em conta esse número, Silvio, a questão da dissolução irregular e essas outras questões, elas são muito afetas a esse problema, né? Porque são bilhões, claro. A gente fala em bilhões, me parece que 600 bilhões que deixou de se arrecadar com isso tudo, né? Considerando-se que o PIB seja de 6 trilhões, né, de reais, um pouco mais. É muito dinheiro. É muito dinheiro, realmente. E assim, a gente também viu recentemente um julgamento em que o sócio minoritário não responde pelas dívidas tributárias. Isso nós já temos uma regra matriz de responsabilidade tributária, mas ele é sempre recorrente, essas dúvidas são levadas ao tribunal. Essa que eu venho trazer hoje, ela é uma decisão recente, mas é uma discussão antiga. Então, está se colocando, de certa forma, uma segurança jurídica para que aqueles empresários, aquelas pessoas físicas que desejam adentrar em uma sociedade, que desejam comprar um negócio, isso aqui já vai estar uma regra mais clara, né? Então, para o ambiente de negócio, para o empresário, essa decisão ela veio muito a calhar, porque ela deixa de forma clara quem será o responsável, né, legal pela dívida tributária em uma dissolução irregular ou a presunção dela. Perfeito. Aí se vê a importância que tem o advogado, mas também que tem o contador para uma empresa, né? Uma empresa sadia, para não ter problema e tal. É importante se assessorar com esses profissionais. Exatamente, Silvio. Então, a gente sempre deixa aquela dica, né? Consulte o seu contador, consulte seu advogado. Ele é o profissional habilitado para estar lhe dando uma consultoria, lhe dando um aconselhamento, né? Ele é aquela pessoa que respira essas situações e ele vai poder estar aconselhando o empresário da melhor forma de adquirir um negócio ou até mesmo de controlar a questão de um possível fechamento irregular ou até mesmo a presunção dele. Perfeito. Alguma manifestação a mais aí desse dezembro chegando aí? Muito trabalho para vocês também. Sim, dezembro, né? Agora dezembro chegando, você vê aquele momento em que as empresas estão se organizando, né, para fazer o planejamento para 2022. É um momento que elas estão colocando assim na balança, né, os seus resultados, as suas despesas, as suas projeções para 2022. Em que pese, né, Silvio, a tua fala inicial, né, a nossa pandemia ela deu uma diminuída, mas ainda temos muita irresponsabilidade e precisamos ainda ter essa retomada. Os cuidados sempre deverão acontecer, né? Então a gente vê assim, notícias pelo mundo que está crescendo lá e nós aqui estamos diminuindo. Não sabemos ainda, né? É tudo muito novo, né, Silvio? Perfeito. Cristiano, obrigado pela tua presença aqui e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Silvio. Nesse nosso momento empresarial. Olá. Quando Deus decidiu tirar o povo preferido do Egito, os judeus, e a ele destinar uma nova terra, precisou fazê-los peregrinar por 40 anos no deserto antes da posse de Canaã. Para que, afinal? Simples, para que a velha geração escrava dos faraós mudasse a estrutura mental, para então ser livre e dona do seu próprio destino. Hoje estamos na mesma situação. A dominação mental dos governos durante a pandemia nos incutiu medo e nos tornou escravos mentais. Essa é a mais degradada condição do ser humano. Liberte-se, seja livre, ame a vida e afaste o temor de simplesmente viver. Remotive-se antes que seja tarde e você perca a alegria que nos mantém vivos e cheios de bons propósitos e muito abençoados. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica.
Olá a todos, como sempre é uma alegria estar aqui com vocês no programa Economia e Desenvolvimento. Tivemos nos últimos dias uma sequência de eleições. Foram escolhidos os novos dirigentes da OAB e do CRC no Brasil. Trata-se de um processo democrático com a possibilidade ou não de alternância de poder. E apesar de não fazer parte de nenhuma dessas entidades, é importante eu reconhecer os seus papéis preponderantes no desenvolvimento do país. O desafio para os novos presidentes é seguir em frente, entendendo que todo sucesso realizado no pretérito não levará adiante as suas administrações. Será preciso inovar, ser disruptivo, quebrar paradigmas atuais e inspirar seus profissionais filiados ao desenvolvimento. Boa sorte ao AB e às suas seccionais e também ao CRC e às suas delegacias seccionais. Uma boa semana a todos. Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo o Dr. Gustavo Bernardi, que sempre traz novidades na área jurídica envolvendo as nossas vidas, a área familiar, de negócios e tal. Dr. Bernardi, qual é a novidade para hoje? Bom dia, Silvio. Bom, hoje eu estou trazendo aqui em primeira mão, Silvio, né, que entrou em vigor a Lei Complementar número 918 aqui em Porto Alegre, que vem nesta leva de regras complementares em que o município de Porto Alegre está incentivando a regularidade fiscal. Dessa vez, o município trouxe a possibilidade de redução em até 50% das alíquotas de ITBI para regularização de contratos de promessa de compra e venda assinados até 30 de dezembro de 2020. O que ocorre, Silvio? Muita gente faz contrato de promessa de compra e venda e não tem as condições, não tem o recurso necessário para regularizar a escritura, né? Que é tirar do nome do vendedor e colocar no nome do comprador. E com isso há um grande estoque de imóveis que estão nos chamados contratos de gaveta. São aqueles contratos que as pessoas assinam, reconhecem firma e guardam numa gaveta e não fazem a transferência, né? O executivo identificou um volume muito grande desses contratos e esses contratos, inclusive, eles geram uma série de dificuldades, porque, veja só, o imposto, o IPTU, fica no nome do vendedor, o novo comprador muitas vezes atrasa o pagamento, o vendedor acaba indo inscrito em cadastros negativos de crédito, acaba sofrendo execuções fiscais, etc. Então, hoje nós temos o seguinte: contratos assinados até 30 de dezembro de 2020 podem ser regularizados com 50% de desconto do imposto chamado ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Esses contratos eles não podem exceder a 200 unidades fiscais municipais. Isso dá em torno de R$1 milhão, mais ou menos, né? Mas imóveis acima desse valor, você paga 1,5% até este 1 milhão e do que exceder este 1 milhão, paga a taxa normal, que é 3%. É um desconto muito importante, porque é 50% sobre o valor, sobre o percentual, que é 3%. É possível, inclusive, parcelar esse ITBI em até 12 meses, né? É possível usar o cartão de crédito para fazer esse parcelamento, né? Há uma redução nos custos com tabelionato. Então, é uma grande oportunidade para regularizar esses contratos chamados de gaveta, esses contratos de promessa de compra e venda, em que as pessoas não transformaram em escrituras de compra e venda e não averbaram nos registros de imóveis a transferência da propriedade. Importante dizer também que esse benefício ele foi regulamentado agora na Lei Complementar 918, no dia 16 de novembro, mas ele entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2022. E os requerimentos de isenção, os requerimentos de benefício fiscal podem ser protocolados entre 1º de janeiro de 2022 e 30 de abril de 2022, ok? E uma vez emitida esta guia com esta redução, a pessoa ainda tem mais 90 dias para fazer o pagamento, né? Então, é um grande benefício fiscal, vem ainda nesta leva de benefícios que a municipalidade está publicando para regularizar os imóveis, regularizar a carteira de imóveis aqui de Porto Alegre. Esses benefícios fiscais é uma coisa interessante, né? Porque ao longo da história, o que aconteceu? O Brasil é o país não só de número, como de tamanho dos impostos. Nós temos uma carga tributária elevada, né, para a renda da população, para a renda nacional.
E por isso que muitas vezes se justifica essa medida de redução, né, de isenção de impostos, porque a carga tributária, além de ser complexa e elevada, hoje nós sentimos o problema da pandemia desde o ano passado, que acabou agudizando ainda mais essa questão. A carga tributária no Brasil, 48% do PIB, né? Já alcançou 48% do PIB. É absurda para um país como o nosso, para uma economia como a nossa. E eu digo mais, Silvio, eu digo que quando ocorrem esses movimentos de benefício fiscal, isso nada mais é do que um reconhecimento do Estado, O próprio Estado reconhece. de que a taxa está absurda. É verdade. E fazem bem os governadores, prefeitos, o Melo tem sido muito sensível a essas coisas aqui no Estado, e reconhecer isso aí, né? Porque é uma questão da própria sobrevivência e a própria perenidade das relações econômicas da prefeitura, do órgão e do Estado com a sociedade. Nós temos dito isso aqui, a Prefeitura de Porto Alegre tem sido pioneira nesses movimentos de irregularidade fiscal. Tem sido pioneira verdade. E tem sido agressiva nisso também. Perfeito. Doutor Bernardo, tem uma outra decisão do Supremo com relação ao ICMS. Sim. Anteontem nós tivemos a publicação de uma decisão, é do Estado de Santa Catarina, envolve uma grande empresa nacional, vou dizer o nome aqui, Americanas, mas ela vai ter repercussão geral. Jurisprudência. Vai se tornar uma jurisprudência. Que é nada mais do que o que, o Silvio? É reconhecimento de que energia é um bem essencial. E sendo bem essencial, ela se adequa a uma determinada regra legal que estabelece que o limite do ICMS para o fornecimento bem de energia essencial. Tem que ser 17%. Rio Grande do Sul é 30%. Né? Evidentemente que agora, no dia 1º de janeiro, vai reduzir para 25%, mas ainda assim é muito maior do que 17%. Maior. Essa decisão vai ter um reflexo importantíssimo para o Brasil inteiro, vai produzir um passivo muito grande para os estados, né? E eu quero ver como que os estados vão resolver isso, porque é uma decisão definitiva do nosso STF. Perfeito. Doutor Gustavo, obrigado pela sua presença aqui, sempre trazendo informações importantes e esclarecendo você, telespectador, telespectadora, sobre assuntos que dizem respeito diretamente às nossas vidas. Um abraço, até a semana que vem. Muito obrigado, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, nós estamos aqui com o pessoal dos contadores, né, que disputaram a eleição para o Conselho Regional de Contabilidade. Liderança de Salésio D'Agostino. Salésio, obrigado pela tua presença. O Jader está aqui, a Loni também estão. Vamos conversar sobre isso. Bom, já vem uma disputa muito grande, né, ao longo dos anos, pela mudança que o Conselho de Contabilidade exige hoje para que os contadores, os técnicos de contabilidade, aqueles que representam, na verdade, junto à sociedade, o Conselho, possam ter, digamos assim, o atendimento às suas aspirações. Desta vez, ainda não chegamos lá, quer dizer, a chapa não chegou lá. A luta continua. A luta continua. Eu quero aproveitar e agradecer aos nossos colegas contadores e técnicos de contabilidade, né? E quero registrar que, mesmo não conseguindo assumir as cadeiras de conselheiros, para que nós pudéssemos, de forma direta, desenvolver aquele trabalho que valoriza o profissional, né, que orienta o profissional, enfim, que protege o campo da atividade, mas, de certa forma, nós nos sentimos vitoriosos pelas mensagens que nós transmitimos e temos certeza que os conselheiros que conseguiram a maioria dos votos, né, que é a continuidade, eles devem ter assimilado as propostas, né, e irão fazer certamente aquilo que nós sempre defendemos:
Tá? Então, nós, de certa forma, estamos felizes, né? Nos sentimos vitoriosos, né? De conseguir esses 5.756 votos, tá? E fazer com que a nossa profissão realmente ela vai prosperar, ela vai se desenvolver, o profissional vai se sentir valorizado, sentir respeitado, porque eu tenho certeza que quem lá vai assumir agora a administração vai desenvolver um trabalho nesse sentido. E é isso que nós queremos. Vejam que eu estou nesta luta desde 1978 e naquela época a nossa luta não era nesse sentido de fazer com que o Conselho cumpra com seu dever constitucional de valorizar, de proteger e de orientar. Naquela época, o nosso trabalho era diferente, porque todas as nossas atividades estavam sendo desviadas para as outras profissões, porque o Conselho de Contabilidade, naquela época, em 78, 75% era tomada pelas outras profissões, na figura do Contabilidade. Quer dizer, as pessoas, os profissionais tinham uma outra profissão, se diziam técnico em contabilidade, assumiam as cadeiras lá no Conselho de Contabilidade e defendiam as atividades dos contadores para as outras profissões, auditoria, perícia. Era uma esculhambação total. E nós começamos a trabalhar. Hoje nós estamos divulgando, pessoal, olha, o Conselho tem que proteger o campo da atividade. Não é somente habilitar, fiscalizar e desenvolver o exame de suficiência. Isso também tem que fazer, mas ele tem que focar no sentido de, se eu quero fiscalizar, eu tenho que fiscalizar não para punir o profissional, eu tenho que fiscalizar para proteger o campo contra os leigos. Eu tenho que habilitar, sim, mas eu também tenho que saber quem são os responsáveis pela contabilidade das pessoas jurídicas. Eu tenho que orientar, sim, eu tenho que orientar para que o profissional desenvolva o seu trabalho com qualidade. Então é isso. Eu quero aproveitar, agradecer os votos recebidos, quero parabenizar a chapa vencedora e tenho certeza que eles vão usar, né? Que eles vão copiar, que eles vão escutar as nossas propostas e vão desenvolver lá dentro do Conselho. Nós, como eu digo, somos colegas, né? E queremos o bem da profissão e queremos o bem dos profissionais. E se precisarem da nossa ajuda, todos os nossos membros da nossa chapa estão dispostos a colaborar. Fico feliz em saber que criamos grupos, né? Grupos fechados, jovens, pessoas jovens, que assimilou a ideia. Nós temos o César, temos a Lonil, o Cristiano, o Jader, tem o Giovanni, tem uma série de colegas novos, os que realmente eles estão dispostos a seguir com esta ideia, com este propósito, e o futuro vai ser muito bom para a nossa profissão. E nós, como disse, agradecemos os votos, parabenizamos os vitoriosos e nos colocamos à disposição para fazer desta profissão aquilo que nós sempre pregamos, que é a valorização e o respeito perante a sociedade. Fala-se uma coisa interessante, que é a questão de criar novas lideranças. Isso é importante, eu vejo isso no setor de contabilidade, principalmente na chapa 2, né, que fez isso aí. O Jader e a Loni também participaram dessa chapa e são lideranças também que hoje, né, surgem, que o Jader já tem mais certa experiência. Mas eu diria, Jader, querendo saber a tua opinião, que essa chama precisa ser mantida acesa. Eu nunca esqueço de uma entrevista que o Nelson Piquet, uma certa vez consultado, perguntaram para ele o seguinte: ô Nelson Piquet, quem é que ganha uma corrida de Fórmula 1? Aí ele deu uma resposta que vale para a nossa vida. Ele disse: não é o piloto que faz a volta mais rápida, é o piloto que faz a média mais alta. Ele quis dizer com isso o seguinte: não adianta você se esforçar num momento, fazer o máximo, se nos outros você relaxa. Então, vocês têm que manter acesa essa chama, né? Para que essa chama acesa ela possa despertar no segmento, para que essa mudança ocorra. Um dia ou outro vai acontecer, não é, Jader? Sem dúvida, quero saudar aqui, cumprimentar o Silvio, cumprimentar o nosso líder, o Salésio, a Loni, que também participou da nossa chapa. E como o próprio Salésio disse, a gente tem que cumprimentar a chapa vencedora, né, na figura do contador Márcio, e ver o que a gente, na verdade, não apresentou da melhor proposta que tivesse êxito, né, na eleição. A recomendação, a sugestão é que pelo menos a chapa vencedora ouça as nossas reivindicações, que ela compõe uma parte muito significativa de quem apoiou, né, as nossas propostas. Por exemplo, o IP Saúde, né,
fazer uma proteção maior, fiscalizar o combate aos leigos que atuam junto às nossas profissões. Por exemplo, tem vários casos de concursos públicos em que é para fazer auditoria contábil e colocam outras profissões dentro do concurso, né? Então, eu acho que, ao mesmo tempo, a gente pensa que perde, na verdade, a gente ganhou. A gente ganha experiência, a gente ganha também a oportunidade de oferecer diversas sugestões, né, que por benefício da sociedade. O benefício do também, tu está plantando e sabe que logo que, quando se planta, quando se semeia, um dia vem a colheita. E a eleição, ela foi em alto nível, porque a gente combateu as ideias, as propostas, não pessoas, né? A gente não teve ataques pessoais, não teve nada, né? Em relação a isso também valorizou a eleição. Hoje, né, a Loni também está aqui presente, é uma das lideranças dessa chapa e liderança da área contábil. As mulheres têm uma participação muito grande também no segmento, né? Sim, bom dia, Silvio. Bom dia aos meus colegas contadores e técnicos em contabilidade. Então, a gente está aqui na chapa 2 para encerrar essa etapa, então, das eleições. E agradecer realmente aos 5.756 votos recebidos. Muito obrigada pela confiança. E esses votos serão honrados um a um. E a gente não esquece de nenhuma palavra que nós ouvimos em todo o Estado. Que o pessoal quer te ver bem direitinho. Assim. Em todo o Estado, que realmente os colegas têm grande dificuldade e eu, pelo meu tempo de experiência, de profissão, eu me vi em cada um desses profissionais. Então, a questão das mulheres também, a gente trabalhou bastante pelo Estado e realmente eu me vi nelas. As mesmas questões que eu enfrentei durante o meu período todo, que eu continuo a enfrentar, na questão da contabilidade, na questão da sobrecarga, na questão do excesso de cobrança de obrigações acessórias, elas continuam acontecendo. E, nesse sentido, a gente continua trabalhando e esse grupo permanecerá unido para que juntos a gente possa encontrar caminhos e soluções que beneficiem esses profissionais de contabilidade. Então, para isso que se destina, para isso que o nosso grupo trabalhou e para isso que a gente continua aqui firme e forte para continuar esse trabalho. O Salésio D'Agostini é uma liderança que vem há longo tempo, né? Ao longo do tempo lutando exatamente pela melhor qualificação dos contadores, dos técnicos de contabilidade, pela renovação, né, das ideias, pela implementação, como sempre ele diz, de medidas que venham atender aos anseios, às aspirações, aos sonhos dos contadores e dos técnicos de contabilidade. E, Salésio, e eu sei, o Jader estava conversando com ele agora antes do programa, tu és um cara que é perseverante. Isso é uma das qualidades mais importantes, né, de um profissional, é ser perseverante. Essa perseverança vai continuar porque tu és uma liderança reconhecida, né, no meio, respeitada, e isso é importante. O segmento da contabilidade, os contadores, os técnicos de contabilidade, aqueles que estão hoje agregados, amparados pelo Conselho, nem sendo tão bem amparados assim que poderiam ser, mas de qualquer maneira eles respeitam a figura do Salésio. Essa caminhada prossegue. De que modo agora tu pensa esses próximos passos? Olha, isso aqui, a perseverança é no sentido de as entidades, elas têm uma obrigação. As entidades, elas não estão a serviço do grupo da pessoa. A entidade, ela está a serviço do bem maior, da profissão. Então, o que acontece? No momento em que as nossas entidades estão desviando as suas finalidades, é obrigação nossa, é obrigação de todos os profissionais pedir a correção. Então, é isso. Então, eu nunca me afastei deste caminho. Se nós somos o que somos, o responsável disso são as nossas entidades. E essas entidades, e quem dirige essas entidades, tem que fazer um exame de consciência, tem que fazer uma reflexão. Por que a nossa profissão é isso que ela é?
entende? Olha, se todas as profissões possuem conselho e possuem sindicato, por que que as outras são melhores que nós? Então, nós temos que avaliar isso e fazer as correções de rumo. E é isso. Então, o nosso trabalho, a nossa luta é para que eles cumpram com aquilo que deve ser cumprido, que, no caso, o Conselho de Contabilidade é o quê? Proteger a profissão para valorizar os profissionais. Então, é isso. Então, o que nós não podemos é fazer de conta ou achar que tudo está certo. Não, as entidades elas existem para cumprir um trabalho de interesse do profissional e esse trabalho tem que ser mantido e nós, como profissionais, não podemos esquecer essas obrigações e temos que questionar, né? E falar sempre que os caminhos não estão seguidos. É isso que eu desejo, é isso que eu quero, que os nossos colegas, pelo fato deles estarem bem financeiramente, estarem bem profissionalmente, que não esqueça do seu colega. Nós temos muitos colegas que não estão bem. E esses colegas que não estão bem, é obrigação de quem está bem fazer algo para que eles também se tornem bem. A felicidade é um grupo de coisas. Se todos nós sorrirmos, tudo vai girar de forma melhor ao nosso redor. O profissional, o contador, aquele que está bem, ele não pode se sentir bem pelo fato dele estar bem. Ele tem que se sentir bem pelo fato de todos os colegas estarem bem. O fato de eu estar bem, e se o meu colega não está bem, eu também não estou bem. Aí é obrigação nossa de fazer com que ele fique bem. E é o nosso grupo, esse é o nosso propósito. Este grupo está imbuído disso, é de fazer com que os nossos colegas fiquem bem e as nossas entidades têm a obrigação de tornar isso realidade. Um economista americano, ele viajou por vários países, dezenas de países, durante 30 anos. Aí ele fez um livro, contou todo as experiências que ele teve, e esse livro se chama Por que as Nações Fracassam. É um livro que eu recomendo para todo mundo. Vai na internet, nesses sites de livro. E você vai... Esse livro é muito interessante. Por quê? Esse livro traz, de certa maneira, aquela que é a realidade nossa, confrontando a questão dos contadores. Eu entrevistei ontem o Lamaque, o Leonardo Lamaque, presidente da OAB, aqui do Rio Grande do Sul. E fiquei impressionado, eu já tinha esse respeito pela Ordem dos Advogados, que assim como os médicos, têm representantes nas suas instituições que realmente representam e se interessam pelos profissionais. E o Lamaque me disse o seguinte: nós agora vamos sentar e vamos ver chamar aqueles profissionais advogados que tiveram um problema na pandemia, não puderam pagar suas mensalidades, tiveram que fechar seus escritórios, e nós vamos ampará-los. Isto é que tem que fazer uma entidade como o Conselho Regional de Contabilidade. Isso faz a OAB, isso faz o CREMERS, isso faz o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, então é pouca coisa. E essas instituições, ainda retornando agora o que esse economista fez nesse livro, Por que as Nações Fracassam, ele dizia bem o seguinte, a conclusão: as nações que fracassam são aquelas em que as instituições que não são inclusivistas, ou seja, elas não se incluem na sociedade, elas são extrativistas, elas apenas sugam a sociedade em benefício próprio. E é o que acontece no Conselho de Contabilidade. Um dia, vocês profissionais, vão se dar conta disso. Jader, a tua manifestação final. Bem, quero agradecer a oportunidade de ter, primeiro, conhecido mais colegas, né, da profissão. Com certeza. E a troca de experiências, né, porque a gente vê também que muitos têm dificuldades. Tem dificuldades, né, na execução da sua atividade profissional, né? E nós vamos lutar, né? Vamos continuar lutando para que a profissão melhore. Eu represento mais o segmento da área pública, né? Só, com certeza. Né? Mas, de qualquer forma, a gente enxerga os problemas relacionados também a todos os contadores. Somos aqui no estado quase 40 mil, 37 mil, se não me engano. É um número significativo, né? E, então, assim, mais os seus familiares, que muitos dependem da renda do próprio contador ou contadora técnica, né? Não, e as empresas que dependem do trabalho do contador, né? Quer dizer, o contador, ele faz um trabalho extraordinário. Na verdade, todas essas questões são importantes, né? Mas também há uma coisa importante que é a questão de como é que tu vê esta nova moldura do Conselho em favor dos contadores e técnicos de contabilidade. Silvio, eu vejo que o Conselho poderia ser mais atuante na parte de proteção da atividade profissional, porque muitos órgãos públicos, federais e estaduais, eles impõem regras. E muitas vezes porque um tecnocrata lá, né,
acha melhor fazer tal instrução e os contadores têm que sair correndo atrás. Então, o excesso de burocracia também, né? Até por óbvio, mas tem muito mais obrigação acessória do que principal. Perfeito. Né? E isso também traz, assim, uma burocracia. Os escritórios hoje praticamente trabalham em cima de uma burocracia de expedição de guias, de uma série de coisas para atender os órgãos públicos. Perfeito. E aí, Loni, qual é a tua manifestação final? Continuando o que o Jadre estava falando a respeito da questão das obrigações acessórias para todos os escritórios e os profissionais que trabalham em seus estabelecimentos, é uma queixa que ela vem assim no total, 100% dos profissionais se queixam desse excesso que tem de declarações acessórias, do excesso de tempo que isso leva, porque é muita coisa, não é assim, o profissional, ele se dedica 80%, 90% para isso e depois tem questões relevantes que ele poderia resolver na vida pessoal dele ou na vida das empresas, que seria importante e ele realmente não tem tempo para fazer isso, em virtude das declarações acessórias. Perfeito. Salésio, para fechar o bloco aí, tal a tua manifestação final. É isso. Então, o que eu quero deixar registrado, mais uma vez, é que estamos felizes, né, por ter participado ter participado dessas eleições, desse embate. E é isso, queremos que os nossos conselheiros eleitos, né, façam uma boa gestão e, se precisarem de nós, de todos os membros da nossa chapa, estamos à disposição, porque, como eu digo, o que nós queremos é o bem da profissão e, se vocês também querem o bem da profissão, pode contar conosco, que nós estamos à disposição de vocês, tá? Meu nosso muito obrigado e que sejam felizes. E eu sou testemunha que as ideias são ideias, não são, digamos assim, às vezes nem tão fáceis de serem implementadas, mas são viáveis, né? E são exatamente aquelas que vêm ao encontro das aspirações dos contadores e dos técnicos de contabilidade. Jade, obrigado pela tua presença, sucesso, Loni também. Salésio, mais uma vez, um grande abraço para vocês. Continuamos na luta, né? Eu acho que a luta é importante para a profissão, né? Para a sociedade. Continuamos na luta, sim. É muito importante, a sociedade depende de nós e nós contamos com os nossos colegas de chapa, né? Todos eles foram vitoriosos, né? E quero parabenizá-los. Unidos e agregando cada vez mais. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá, meus amigos e amigas. No quadro Falando sobre seus direitos, hoje gostaria de tratar sobre direito do trabalho, terceirização e a responsabilidade da administração pública. A terceirização trabalhista trata-se da transferência de certas atividades desempenhadas pelo Estado ou entes da administração à empresa intermediária, seja pela conveniência da administração pública ou por questões econômicas, em repassar a terceiros os serviços que não dizem respeito diretamente à prestação de serviços públicos, essenciais à sociedade. O problema da terceirização do trabalho surge no momento de responsabilizar aquele empregador, empresa, que prestou o serviço à administração, quanto ao pagamento de direitos trabalhistas e parcelas devidas a seus empregados. A questão hoje está longe de ser solucionada e ter uma solução pacífica pelo Poder Judiciário,
pois temos, de um lado, um Estado superlotado de repartições públicas e obrigações a serem cumpridas, situação esta que, de certa forma, inviabiliza a administração e gerência dos seus prestadores de serviço, utilizando desta justificativa para deixar de fiscalizar as empresas prestadores de serviços terceirizados. De outro lado, temos o trabalhador assalariado, que é a parte mais frágil na relação de trabalho, seja pela escassez de conhecimento, seja pela sua condição econômica de vulnerabilidade, se submete a trabalho, muitas vezes precários, sem possuir acesso à documentação, tampouco a contratos realizados entre os seus empregadores, justificando a sua dificuldade de provar que o empregador deixou de cumprir obrigações trabalhistas e a administração pública falhou na fiscalização desta empresa. O debate é tão acirrado que o Supremo Tribunal Federal, o STF, já foi palco de diversas discussões quanto ao dever de fiscalizar e de quem é o dever de comprovar se houve ou não a fiscalização pela administração pública. Hoje, estando ainda pendente um posicionamento pelo STF, a quem cabe a prova se houve ou não fiscalização, tais questões estão sendo debatidas no tema 246 e no tema 1118 do STF. Mas para você, ouvinte, é importante se resguardar no seu direito de produzir prova, até que tenhamos um posicionamento em definitivo pelo Poder Judiciário. Na maioria dos casos, a prova de que a administração pública pecou no momento de fiscalização pode ser produzida através de demonstração de atrasos e a ausência de pagamento de parcelas salariais básicas, como extrato do FGTS, recibos de salário, como atrasos nos seus pagamentos e, principalmente, com a demonstração, por meio de testemunhas, que a administração pública não fiscalizou o seu trabalho. E na empresa prestadora de serviço, não houve auditorias ou fiscalização. Em suma, receber informação profissional qualificada pode auxiliar ao empregado e também evitar que o empregador venha a sofrer uma ação trabalhista na qual não tenha que arcar com o pagamento de valores muito maiores do que aqueles que poderia ter sido pago. E poderia ter sido evitado caso tivesse agido corretamente desde o início. Por fim, eu agradeço a audiência, desejo uma boa semana a todos e até o próximo programa. Muito bem, nesse último bloco do Economia e Desenvolvimento dessa semana, estou recebendo aqui o Eduardo da Silva Dias, sócio lá da Russell. Qual é a área, Eduardo? É a área de auditoria e tributos. Auditoria e tributos. A área importante, quer dizer, o cerne, é o coração, é o pulmão, é a mente de uma empresa, né? São essas áreas aí que são muito bem atendidas pela Russell Bedford. E o Eduardo, tu é porto-alegrense, eu agora estava conversando com ele, Eduardo porto-alegrense, esteve morando em Brasília. O que tu achou de Brasília? Qual é a tua impressão lá? É bom Brasília para morar? Isso, eu morei em Brasília por 3 anos, né? Morei em Brasília por 3 anos pela Russell, né? Eu tive a oportunidade de ser convocado para gerenciar um escritório lá em Brasília. Em relação à moradia, ela é bastante diferente do que estamos acostumados aqui no Rio Grande do Sul, né? Principalmente em relação ao clima. Então, acho que o clima foi a questão que eu e minha família mais precisamos nos adaptar. É complicado. É um clima um pouco mais seco, né? Não tem o inverno que temos aqui no Sul. Então, foram mais questões de adaptações, né? E questão de adaptação também é familiar, por conta que fomos somente a minha família e eu, e toda a minha família daqui do Rio Grande do Sul. Perfeito. Brasília tem aquela questão do clima muito seco, na verdade, né? E eu, quando trabalhei muito tempo lá e também pelos veículos de comunicação que eu era responsável e tal, e assim, a gente muitas vezes acordava aquele sol, é maravilhoso o sol, mas olha, todo dia aquele solão, aquele calor, aquele ar seco, e tu clamava por chuva, né? Aquela chuva que nós estamos acostumados aqui, né, Eduardo? Já não tem isso, né? Dá aquela chuvarada assim, tipo no norte, no nordeste, de tarde e acabou, né? E aquele calor, aquele abafamento cada vez maior. Realmente é complicado se adaptar ao clima de Brasília, né? É bastante complicado, assim, nesse sentido. Mas o clima político ainda também. Mas aí é o clima político, né? Porque pela questão da proximidade, tu pode ir numa padaria e já se deparar com algum político, né? Então tem toda essa questão. Mas
É uma questão de adaptação, na verdade, Com certeza, né? E foi uma experiência bastante válida. Muito bem. Bom, na verdade, essa tua área da Russell Bedford, ela inclui planejamento tributário, as questões todas que envolvem a reforma tributária que não vem, o planejamento tributário é uma coisa importante, né? Mas claro que o planejamento tributário, ele está muito dependente daquilo que nós temos da estrutura tributária do país. Esta reforma tributária que é tão necessária, eu já estou há 50 anos no meio, e sou economista, jornalista, e a gente sempre, cada ano, renova a esperança de termos uma reforma tributária que venha ao encontro das necessidades das empresas e da possibilidade das empresas. Como é que tu está vendo essa transferência de ver esta reforma tributária e a realidade que temos hoje? A questão da reforma tributária, né, ela atualmente ela vem ao encontro com o objetivo, né, de tentar simplificar a tributação no Brasil. Né? Atualmente, conforme estudos que foram apresentados pelo próprio Senado, a carga tributária no Brasil ela representa em torno de 33% do PIB nacional. Né? Então, ela tem uma carga muito elevada, ela tem uma carga tributária superior a muitos países de primeiro mundo. Né? Então, esse é um dos objetivos em relação à parte da reforma tributária. Entretanto, a pauta ainda do projeto de lei, ela tem muitos assuntos polêmicos, né, nos quais eles estão impactando ainda por uma aprovação no Senado. Ele já foi aprovado na Câmara de Deputados, entretanto, ele ainda está em pauta na Câmara de Senados, né, na Câmara de Senadores. Um dos principais pontos que é polêmico é com relação à parte da tributação dos dividendos. Né, que até então os dividendos eles não eram tributados. Né? Na primeira versão do projeto de lei, ele passou a ser tributado com uma alíquota prevista de 20%. 20%? Né, de 20%. Inicialmente era previsto 20%. Porém, ele foi feito um estudo, né, no projeto e aí essa redução da alíquota ela foi para 15%. Mas ainda assim, estão tentando manter a tributação ali dos dividendos. Então, esse é um dos assuntos mais polêmicos que essa reforma ela vem apresentando, né? E que os empresários eles vão ao encontro de que, de certa forma, isso vai acarretar em um aumento de carga tributária, porque daí eu vou tributar na pessoa jurídica e, consequentemente, irei tributar também na pessoa física no momento em que eu fizer a distribuição de dividendos. Né? Porém, independente disso, uma questão que a gente tem alertado os nossos clientes é que, enquanto ainda há essa incógnita da reforma tributária, é importante que as empresas elas mantenham o estudo de casa, né? Revisem o seu histórico, organizem o orçamento para o exercício seguinte, para que possa se planejar tributariamente. Né? Porque a reforma tributária ela tem uma questão. Qualquer modificação da tributação, ele tem que respeitar um princípio básico do direito tributário, que é o princípio da anterioridade. Né? Embora ela seja aprovada, ela tem que respeitar esse princípio, porque ele não pode passar a valer dentro do exercício no qual a lei foi aprovada. Uma lei aprovada agora só vale para o exercício seguinte, 2022. Só valeria para o exercício seguinte, para 2022. Entretanto, como nós já estamos no final de novembro praticamente, e ainda há uma questão que o Senado está fazendo essa revisão da reforma, né? Então fica uma incógnita se de fato ela ainda vai ser aprovada este ano ou talvez no ano seguinte, porém no ano seguinte também já é ano de eleição. Né? Então essa incógnita, ela, de certa forma, acaba atrapalhando as empresas, né, a fazerem o seu planejamento. Todavia, a orientação que a gente vem passando para os nossos clientes é que façam o seu planejamento tributário. Né? Até porque, atualmente, o regime de tributação ele é composto de 3 formas. A gente tem o regime do Simples Nacional, o regime do lucro presumido e o regime do lucro real. Né? Então, dependendo da faixa que talvez a empresa ela esteja no Simples Nacional, e conforme o seu histórico de receitas e despesas no decorrer do exercício, talvez o Simples já não seja a faixa mais interessante, o regime mais interessante. Talvez até o próprio lucro real para essa empresa pode ser mais interessante se a gente falar de economia tributária. Né? E a questão do planejamento tributário ela é importante também para que a empresa ela revise e não corra o risco de realizar tributações indevidas, né, em relação ao seu serviço. Ou pagar a mais ou pagar a menos. Exatamente. Os 2 casos dão problema. Os 2 casos dão problema. E é por isso que é importante, né, Eduardo? Quando tu está falando, eu fico pensando assim, porque é por isso que é importante as empresas, os empresários terem essa consciência de que precisam ter um assessoramento de alguém que entenda das questões. Porque, veja bem, tu falaste na questão aí do cara fazer um planejamento tributário para saber o quanto ele tem que pagar
e o quanto realmente ele deve pagar, né? Porque essas questões aí, se tu paga... Porque tem algumas consultorias, elas são tão profissionais que elas sabem exatamente aquilo que o empresário tem que pagar à luz da lei, né? Então, isso aí é correto e os empresários acabam, com essa consultoria, pagando aquilo que eles têm que pagar, porque a lei estabelece isso. Agora, se tu não tem uma consultoria como vocês dão, tu pode estar pagando a mais daquilo que é necessário, ou está pagando a menos. E se pagar a mais, está tendo prejuízo, e pagar a menos, tu está criando um problema com a Receita Federal. É por isso que é importante vocês terem, a empresa ter essa consultoria que vocês dão muito bem. Exatamente, exatamente. Justamente a gente vai por essa linha para minimizar qualquer risco que o contribuinte possa ter ali com a Receita Federal. Né? Principalmente na questão de fazer um recolhimento a menor do que deveria ter sido feito. Exatamente. Porque tudo isso implica em retificações de obrigações acessórias e, consequentemente, até uma saída de caixa adicional por conta de pagamento de multas e juros em decorrência daquele tributo que não foi recolhido. Empresa, né? Então, complica a vida da empresa. Exatamente. E também por esta linha, né, de planejamento tributário, uma questão que nós temos abordado bastante e que esse ano, exclusivamente de 2021, ele foi um ano muito interessante para os contribuintes, que é com relação a teses tributárias que favoreceram contribuintes. Né? O que são essas teses tributárias? Eles são processos que geralmente as empresas entram com uma ação no intuito de obter uma recuperação de valores que a empresa ela entende que é indevido. Né? E justamente o planejamento ele também consegue enxergar, de certa forma, situações similares a essa. Por exemplo, nesse ano de 2021, nós tivemos o julgamento da tese que ela foi denominada popularmente como a tese do século, que ela tratou sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Né? Então, o STF ele julgou procedente esse recurso, né? E, de fato, ele concedeu que era inconstitucional o ICMS estar na base de cálculo do PIS e da COFINS, ele deveria estar de fora. Então, isso requer um cálculo específico, né, para que tu retire primeiramente o valor do tributo estadual e aí sim tu faça a apuração dos tributos federais do PIS e da COFINS. Então, empresas que ingressaram com essa ação, né, elas foram agraciadas com essa decisão do STF e, consequentemente, conseguiram obter uma recuperação importante, né, de tributos para a sua empresa. Em um momento como esse, né? Eduardo, vou aproveitar a tua presença aqui, porque, na verdade, assim, diante de toda essa complexidade do tamanho da carga tributária que pesa sobre as empresas, sempre quando se chega no fim do ano, a gente fica pensando assim, ó, será que esse ano não vamos ter aquilo que se denomina de anistia fiscal, ou seja, o governo, um programa do governo que visa, de repente, vir a atender a esse problema, digamos, de sufocamento financeiro das empresas? É provável que ainda tenhamos até o final desse ano, já estamos chegando a dezembro, uma anistia fiscal? A probabilidade, eu particularmente entendo que seja pequena, né? Principalmente pela questão ali que ainda está em aprovação no Senado a reforma tributária, né? E tem muitos senadores que vão a favor e outros que vão contra. Então, isso, de certa forma, acaba implicando em que o projeto ele não avance, né? Então, eu particularmente, pelo acompanhamento que eu venho realizando, eu acredito que a probabilidade seja pequena. Perfeito. Bom, algum recado a mais que tu queira dar? Porque, na verdade, nós temos um programa que é muito visto, até pelo objetivo dele, por empresários, executivos, aqueles que estão tentando entrar no mercado de trabalho, no mercado empresarial, os empreendedores. Nós sabemos hoje que no Brasil, claro que também devido à questão toda do desemprego, a questão toda da nova formatação das relações de trabalho provocada pela pandemia, muitos empreendedores hoje, que o cara deixou de ser empregado e quer ser ele próprio empreendedor. E ele sabe que precisa ter, né, uma consultoria profissional para que esse caminho seja um caminho de sucesso, de prosperidade. Um recado que tu dá para essas pessoas? Um recado que eu gostaria de dar para essas pessoas é justamente que deem a devida importância em relação à parte tributária. Porque ali na parte tributária, muitas vezes tu consegue obter uma economia e, consequentemente, melhorar o seu fluxo de caixa. Com certeza. Né? Então, para desde o microempresário até as empresas de grande porte, é importante que faça essa revisão periodicamente, justamente para verificar onde que eu posso obter uma economia tributária, no qual eu esteja pagando um tributo de uma forma que eu não deveria estar recolhendo. Perfeito. Justamente por haver situações que a lei prevê, nas quais elas vão possibilitar com que a empresa obtenha essa redução internamente.
E é importante lembrar, né, que hoje nós estamos numa situação de muitas informações, a Receita Federal, por exemplo, os órgãos de fiscalização públicos, né, eles estão aparelhados de muitos instrumentos capazes de saber exatamente como é que tu está andando. Quer dizer, então, hoje, até a própria sonegação caiu muito nesse país, a gente tem observado isso, em função disso. Quer dizer, hoje o camarada não pode mais enganar, digamos, o fisco como fazia tempos atrás, né, na minha trajetória como economista, de consultoria em algumas empresas. Então, naquele tempo ainda existia muita sonegação por causa disso. Quer dizer, a Receita nem sempre estava aparelhada para saber como é que ia detectar um tipo de fraude, de crime como esse, crime fiscal. Exatamente, essa foi uma boa colocação, Silvio, uma excelente colocação. Outra importância que as empresas, os empresários têm que dar é justamente essas obrigações acessórias. Com certeza. Né? Essas obrigações acessórias são as informações que o contribuinte ele presta para a Receita Federal, periodicamente, né? Cada tributo existe uma obrigação acessória específica, então tem tributos que tu tem que apresentar uma obrigação acessória mensalmente, né? E outros anualmente, como o caso do imposto de renda e da contribuição social. Perfeito, ótimo. E aí é importante justamente que a empresa ela tome esses devidos cuidados para que a informação ela seja apresentada fidedignamente, porque a Receita Federal, com a estrutura do SPED, do sistema SPED, ele consegue fazer diversos cruzamentos, desde a ponta do pagador até a receita que está ingressando para a empresa. E também da mesma forma, no momento em que tu está pagando um terceiro ou seu próprio colaborador, né, a Receita ela consegue fazer esses cruzamentos entre o que entra e o que sai de uma ponta a outra. Hoje, cuidar com essas coisas aí. Eduardo, muito obrigado pela tua presença. Tenho certeza que foi muito esclarecedor, como sempre acontece com o pessoal da Russell, Bedford. Uma boa semana de trabalho. Obrigado, Silvio. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade, né, pela oportunidade concedida aqui no programa e também a própria pessoa da Russell que possibilitou essa minha vinda aqui. Muito bem. A você, telespectador, muito obrigado pela fidelidade. Uma boa semana de trabalho e voltamos na semana que vem. Até lá.